E aí coloquei no coraçãozinho dela e falei: olha, esse aqui é o seu coração, esse aqui é o seu papai, sua mamãe, traga ele junto com você. É isso que a escola tem, é isso que a sociedade tem que entender, é isso que a professora Rosiane quer passar para vocês. É por isso que nós temos esse podcast para mostrar que a escola é um lugar bom. Nós podemos fazer atividades de conexão com os pais. Como? Por exemplo, na minha sala de aula eu tenho os bonecos de força. Né? E aí você ter essa capacidade de parar e olhar e dar esses 10 passos para trás diante de todas as coisas que a gente enfrenta diariamente. Olá, estamos aqui com mais um podcast da professora Rosiane e eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui conosco. Hoje nós trouxemos uma pessoa muito, muito, muito especial que eu amo muito, muito. Deus nos colocou, né, para trabalharmos juntos este ano e tem sido assim um caminho de muita aprendizagem. E eu tenho certeza que vocês também vão aprender bastante hoje com essa professora incrível, que é a professora Elaine Araújo. Tudo bem, Elaine? Tudo bem, Rô? Tudo bem com você? Bem, graças a Deus. Eu agradeço imensamente o carinho e o convite, né? Que é muito bom estar juntos para falar do que a gente gosta e para distribuir mais um pouco do que a gente sabe, né? Da nossa experiência, trazer o bem, né? Eu sempre falo que a gente precisa, o conhecimento ele não pode ficar guardado, né? A É gente precisa verdade. compartilhar e levar para o próximo o melhor, né? Isso mesmo. Então, hoje, olha lá, já se prepara aí, porque hoje nós trouxemos um assunto para vocês que nem todas as pessoas conhecem ainda. É novidade dentro da pedagogia, né? Hoje nós vamos falar sobre pedagogia sistêmica, mas espera aí, guarda aí, ficou curioso, né? Ah, ó, vou dar só uma pitadinha assim, ó, para você ficar com a gente até o final. Pedagogia sistêmica, escola, família. O que será que isso tem a ver? Tenho certeza que você vai gostar. Curte, compartilha, chama aí a coleguinha para assistir, vem comentar com a gente, porque família e escola é uma parceria que sempre vai dar certo, né? Com certeza. Muito bem. Falando em família, falando em escola, falando em crianças, como era a Elaine Araújo criança? Me conte. A Elaine era uma criança muito tímida, Sério? muito tímida. E isso se arrastou por muito tempo na minha vida. E eu posso dizer até a vida adulta. Hoje eu sou uma outra pessoa, mas sofri bastante na escola com a timidez, né? E o engraçado é que você veio com essa pergunta e agora até me veio, né? Vai caindo as fichas, né? Eu acredito que hoje eu trabalho até com a terapia, com a pedagogia sistêmica, com esse olhar amoroso e pertencente, porque eu sofri isso, né? Lá na infância. A criança tímida, ela não é vista, né? Sim, Ela se recolhe, ela não se permite ser vista também, né? E sempre por trás disso tudo aí existe uma história, né? Então eu acredito que essa Elaine tímida, essa menininha, é, hoje está sendo vista aqui de um outro olhar, né? sim. Bem interessante. Mas eu sempre fui, sim, uma menina muito tímida, tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas, de fazer amizades, né? Então sempre me retraía. É, sempre também eu acredito que também vem aí dos nossos pais, né? Os nossos pais, eles nunca fazem nada de ruim pra gente. Eles sempre querem o melhor, mas muitas vezes afetam a gente, né, de uma forma emocional que a gente acaba, que a vida vai fazendo com que a gente vai mostrando o que deu certo e o que não deu, né? É verdade. E então eu era assim, aquela menininha que quando se arrumava, tomava banho, não podia brincar para não se sujar, para não se desarrumar, né? Aquela menininha que quando os adultos estavam falando, ela não poderia falar, né? Tinha que esperar ali a sua vez. Ela não podia se expressar, né? Então, isso tudo foi acarretando aí, né, na minha vida escolar, adolescência, enfim, né?
Então, realmente a gente carrega uma história aí atrás, né? É, a infância deixa muitas marcas, né? E aí Sim, depois, quando a gente vem para a vida adulta, que a gente começa a ter conhecimento de outras questões que a gente vai identificando aí sim. algumas características que a gente traz da infância. E a terapia é muito boa para isso. E a Elaine também é terapeuta. Conta um pouquinho pra gente desse seu trabalho como terapeuta e o quanto isso tem te ajudado também na profissão de professora. Com certeza. Então, a terapia, eu primeiro comecei com a constelação familiar. Isso já tem 7 anos que eu me formei em consteladora familiar. E aí, a partir daí, eu fui entrando mais aí nesse mundo da terapia, né? Hoje eu sou terapeuta sistêmica, terapeuta energética e terapeuta do feminino. Trabalho muito com mulheres, trabalho muito com a prosperidade, a gente conversa muito sobre isso. E é algo que com certeza me ajudou muito a lidar com as famílias na escola, com as próprias crianças, né, com os alunos. Então, a forma de olhar com certeza mudou através desse conhecimento aí da terapia, Ai, né? tá vendo? Ficou curioso, né? A gente vai marcar um especial só pra gente falar sobre a terapia sistêmica, né? Todas essas questões aí vocês vão gostar, é muito bom também. Mas agora a gente vai falar sobre a pedagogia sistêmica. O que seria a pedagogia sistêmica para quem não conhece? Então, a pedagogia sistêmica, ela é um olhar profundo e amoroso para a educação. Oh, Glória, é tudo que eu gosto. Olhar profundo e amoroso. Vou até anotar esse, hein, galera? Olhar profundo e amoroso para a educação. Por quê? É através da pedagogia sistêmica que ela surgiu, na verdade, com a junção da constelação familiar. Quem trouxe a pedagogia sistêmica à constelação familiar foi Bert Hellinger e Marianne Franklin foi uma aluna de Bert e ela professora também, filha de professor. Quando ela teve o conhecimento das constelações, ela falou: opa, eu posso levar isso para a escola. Eu posso levar esse olhar para a escola. Então foi aí que surgiu a pedagogia sistêmica. Ela trouxe esse conhecimento sistêmico para a escola. E por isso que a gente fala que é esse olhar profundo e amoroso. É um olhar para a história do nosso aluno. Então, todo aluno que chega à escola, ele chega com a sua história. Sim. E que muitas vezes nós fechamos os olhos para a história do aluno, né? Então, o nosso aluno, ele traz com ele uma lealdade ao seu sistema familiar. E a escola precisa perceber isso, né? Então, a gente não pode fechar os olhos para essa história, tá? Tanto o aluno como o professor. O professor também vem com a Sim. sua história, né? E eu acredito que a pedagogia sistêmica, ela já deveria vir de lá de cima, lá da Secretaria da Educação, já trazendo para a escola, para os gestores, chegando para os professores, aí para as famílias, Sim. né? Porque imagina, esse é um sonho que eu tenho, que a pedagogia sistêmica tem uns 30 anos no Brasil, é Sim. nova. Eu tenho um sonho de ver essas escolas todas sistêmicas, com esse olhar amoroso e pertencente, que eu acredito que seria muito diferente do que a gente está vendo hoje. Hoje a gente vê o incentivo, né? Inclusive, eu vi até uma reportagem essa semana. Uma mãe incentivou a filha de gravar, provocar um professor na sala de aula e gravar os áudios dele para depois divulgar, né? Então, assim, onde está o amor, o olhar amoroso para esse professor, para essa família, para essa escola, Sim. né? Esse respeito que precisa ter dentro da escola. E a pedagogia sistêmica, ela olha para tudo isso. A pedagogia sistêmica, ela traz essa história do nosso aluno como uma lealdade. Então, o nosso aluno, ele está dentro de uma escola onde tem regras, né, que tem que ser cumpridas, mas ele nunca vai deixar de ser leal à sua história.
mesmo de forma inconsciente. Porque tudo que a gente está falando aqui é de uma forma inconsciente. Então, o meu aluno, ele não se comporta bem na escola, ele chora para ir à escola, ele não quer ir à escola. Por quê? Por quê? Então, eu costumo dizer para os meus alunos de pedagogia sistêmica, eu dou aula para as nossas alunas de pedagogia sistêmica, eu fico muito feliz quando eu vejo os professores procurarem a pedagogia sistêmica. E eu falo para elas, vocês vão começar diferente, né? E vão ter uma trajetória diferente. E eu sempre falo para elas que nós precisamos sempre perguntar para onde olha o amor dessa criança. Vou anotar, anota aí. Para onde olha o amor dessa criança? Profundo isso, hein? Sim. E isso não é só o professor, mas isso todos nós precisamos ter esse olhar, né? Um gestor precisa ter esse olhar para o professor, né? E aí o professor para o seu aluno e assim por diante. O que para nós, eu sou professora, Elaine é professora, é muito comum e esse papo é muito familiar, mas algumas pessoas que nos assistem e nos escutam, elas não têm muita familiaridade com esse universo, É, né? Quando a gente fala do amor dessa criança, a gente tem que levar em consideração que as realidades das crianças que estão dentro da escola, elas são diversas. sim. Né? A gente recebe alunos 8 horas da manhã que foram bem acordados, né? Com carinho, com amor, com cuidado. E a gente também recebe alunos que chegam 8 horas da manhã que foram acordados nos gritos, nos puxões, que saíram sem tomar café da manhã, né? E tudo isso, eles estão ali. Dividindo o mesmo espaço. Então, eu achei, assim, muito interessante essa questão. Para onde olha o amor dessa criança? Onde está o vínculo dela? Seria isso. Isso. Porque dentro do olhar sistêmico, nós, por exemplo, você tem lá a tua história. E você carrega uma dificuldade aí na sua vida, né? Pode ser que talvez você carregue uma insegurança, um medo, Sim. né? E isso acaba sendo inconsciente, né? E muitas vezes esse medo que você carrega talvez nem seja seu. Seja aí daqueles que vieram antes de você. Seu papai, sua mamãe, seu bisavô, bisavó, enfim. Então, com o olhar sistêmico, nós trabalhamos olhando para o sistema familiar, aqueles que vieram antes de nós. E a criança, ela é muito fiel. A criança, ela adoece pelos seus pais. Então, por isso que a gente pergunta, onde está o amor dessa criança? Entendi. Então, como você disse, nós recebemos as crianças, cada uma de um jeito, às 8 horas da manhã, né? Umas vêm já todas alegres, dispostas, outras vêm que debruçam na carteira e dormem, Isso mesmo. né? Então, e aí a gente olha para essa criança e a gente começa a deixar o julgamento de lado. Então, a gente olha para essa criança e dá 10 passos para trás, assim que eu falo para as minhas alunas. Antes do julgamento, dê 10 passos para trás. Porque aí vai dar tempo de você respirar antes de você julgar. E aí é que você se lembra aqui de se perguntar: onde está o amor dessa criança? Eu sempre penso, né, e converso com os colegas no sentido de que a pedagogia é uma escolha. Você escolheu ser professor, né? Ninguém te obriga a ficar na sala de aula. E eu falo que é uma escolha de amor. Então você permanece. Se é difícil, é difícil. Não é um mar de rosas, não. As pessoas escutam eu falando e falam: ah, mas essa mulher fica contando história. Quem gosta, gosta. E fica por amor. Porque as dificuldades são inúmeras, né? E aí você ter essa capacidade de parar e olhar e dar esses 10 passos para trás diante de todas as coisas que a gente enfrenta diariamente, é uma consciência de que eu estou aqui porque eu fiz essa escolha. E a partir do momento que eu recebo essa criança, ela é responsabilidade minha. É bem isso. Então, e esses passos para trás, né? É assim, a gente é um
como que falo? Não é um costume, mas é um praticar, né? A gente vai praticando e a gente vai adquirindo aquela habilidade, né? Então, sempre que vier aquele julgamento, e falar mal daquela família, de repente você silencia. Você silencia e dá 10 passos para trás. Porque é como você falou, a nossa realidade não é só isso. Né? A realidade do professor na escola não é só ver aquele aluno com aquela necessidade, mas são tantas coisas, são tantas demandas, são tantas cobranças, Sim, né? É o nosso dia a dia, é um dia a dia muito cheio de cobranças. Então, de repente, você começa a sair de si, sim. né? Então, antes de você sair de si, antes de você julgar, cair no julgamento, a gente precisa silenciar. Então, no momento em que a gente silencia, a gente respira, a gente se conecta conosco e com aquela criança. Porque no momento de silenciar, a gente também precisa nos conectar com a gente, porque a gente precisa conhecer a nossa história, né? Sim. É que nem você iniciou perguntando sobre a minha infância, e de repente me veio aqui várias, né, fichas caindo, né, várias tomadas de consciência, e aí eu começo a pensar, né, até que ponto eu conheço a minha história. Então, para eu não julgar o outro, eu preciso primeiro me conhecer. Perfeito, tá vendo? Minhas amigas professoras aí que nos seguem, né? Fica aí essa reflexão de conhecer um pouco mais sobre a pedagogia sistêmica e todo esse conhecimento que ela traz, essa abordagem, né? Do respeitar o outro e a sua história, né? A história que ele traz. E eu achei engraçado, a próxima pergunta fala assim, ó, qual a importância da família no processo de aprendizagem? E aí, quando a gente para olhar a história da criança, a gente começa a pensar que muitas delas, os pais falam, eu não gostava de estudar. Quantos pais eu já peguei, principalmente em alfabetização? Ai, mas eu também não gostava, professora, de estudar. Como que a gente pode ajudar tanto esse aluno como essa família? Então, da mesma forma que eu trouxe aqui que o professor precisa conhecer a sua história, a própria família também precisa se abrir para isso, né? Sim. Então, eu sempre falo que a família, ela precisa também estar disposta a escutar o seu filho, né? Mas escutar uma escuta atenta, né? Coisa que hoje em dia a gente tá se perdendo. Esse olhar atento, essa escuta atenta, essa presença, né? Nós precisamos estar presentes nas nossas famílias, como pais, como mães. Nós precisamos olhar para os nossos filhos com este amor também, né? Com esse pertencimento. E muitas vezes eu já me deparei com vários pais, você também acredito, que dizem assim: eu não sei mais o que fazer com esse menino. É, É, eu não sei mais fazer, o que que eu vou fazer, professora, né? Então, assim, ah, precisa estar presente, precisa dessa presença de pais, de família, né? Porque quando nós passamos a olhar para os nossos filhos, ter essa atenção presente, a gente consegue entender qual é a necessidade, para onde o amor dele está olhando, dentro da nossa própria família, né? Muitas vezes a gente recebe um aluno que não quer vir para a escola porque chora muito e não quer ficar. De repente, esse aluno, ele deixou o seu pai e a sua mãe brigados lá na casa. sim. E ele presenciou a briga do casal, ele presenciou uma violência. Ou muitas vezes tem uma mãe acamada lá. E qual filho que fica bem vendo a sua mãe acamada? Vendo a sua mãe depressiva? Uma mãe depressiva, ela não tem um filho feliz. É verdade. Então, as crianças, elas são muito leais. Todos nós, na verdade. Eu sempre falo que antes a lealdade do que a felicidade. Antes a lealdade do que a felicidade. Então, muitas vezes eu escolho ser pobre em lealdade ao meu sistema familiar que veio antes, ou escolho ser infeliz em lealdade ao meu sistema familiar. Então, tudo que eles passaram lá atrás, eu sou tão leal que eu prefiro não ir além.
eu prefiro ficar na mesma dor que eles tiveram, De uma maneira de inconsciente, uma né? maneira inconsciente, né? Então, por exemplo, uma criança que teve os pais que não tiveram possibilidade de estudar. Ah, fizeram só até a quarta série, ou nem conseguiram porque tinham que trabalhar para ajudar a família. Essa criança, ela não vai querer aprender. Ela não vai querer ir além. Por quê? Porque ela vai se sentir maior do que os seus pais. Então, por lealdade inconsciente, ela acaba se recusando a aprender. E aí entra o papel da escola. Aí entra o papel da escola, né? Aí a escola vai olhar para essa família, né? Para essa criança. Aí, Rô, a gente pensa, mas como eu vou fazer isso, né? Muitos professores me perguntam, como, Elaine, eu vou fazer isso? Né? Então, assim, por exemplo, uma roda de conversa, onde você ali vai falar sobre a família, você já está trabalhando a pedagogia sistêmica. Você já está olhando para essa família e ali as crianças vão ter uma oportunidade de externar tudo aquilo que está incomodando, né? Nós podemos fazer atividades de conexão com os pais. Como? Por exemplo, na minha sala de aula tem os bonecos de força. Ai, como que é os bonecos de força? Então, a criança é insegura, que ela chega, eu não sei, porque a gente trabalha com educação infantil, né? Eu não sei desenhar, professora. E aí, o que acontece? Ele volta, fala que não sabe e não quer fazer, Sim. não é? Uhum. E aí eu olho para ele e falo assim: vai lá buscar tua força. Aí eles vão lá com as duas mãozinhas, colocam a mãozinha lá no papai e na mamãe que eles já confeccionaram, e eles voltam, sentam e fazem a atividade que tem que ser feita. Por quê? Porque eles já sabem, porque através do meu trabalho com eles em roda, em tudo, eles já sabem que o pai e a mãe são a força deles. Então eles vão lá, pegam a força deles, sentam, então com a força deles eles conseguem. Perfeito. E essa Gostei dessa ideia. Olha só. maravilhoso. É sucesso, tá vendo? Essa prática, assim, eu ainda não tinha visto. De ter ali a referência do pai e da mãe e pedir para que eles busquem ali a força. E aí faz esse resgate, essa conexão com a casa e aí volta e faz E a volta. atividade. Adorei! Olha só. Né? Então, e são atividades que a gente precisa fazer até quando adulto. Porque o nosso pai e nossa mãe nunca vai deixar de ser a nossa força, Sim. né? Eu sempre falo que quem dizia, na verdade, era Mariane Franklin. E eu trago sempre para as minhas alunas: nunca saia sozinha de casa. Sempre leve o seu pai e a sua mãe junto com você. Isso é para todos nós. Isso é para todos nós, né? Eu tenho outra atividade que eu faço com as crianças, que é o coração, o fio invisível. Não sei se você já percebeu, às vezes eu tô com ele no pescoço. O coração de um lado e dois coraçõezinhos do outro. Então, ali no momento, uma criança insegura, logo, eu uso bastante no início do ano. Eles estão se adaptando à escola, então, eu tô chorando, né? Eu quero minha mãe, eu quero meu pai. Então, ali naquele momento, eu coloco ali o fio invisível neles, né? E conecto eles com o papai e com a mamãe. Então, olha, aqui é o papai e a mamãe, né? Traga ele para junto de você no teu coração. E ali ele se acalma. Inclusive, eu tenho até uma história legal para trazer desse fio invisível. Eu estava com ele no pescoço e na fila da merenda, uma das merendeiras me parou e falou: professora, eu tenho curiosidade para saber o que que é isso aqui. E aí eu falei assim: peraí. Aí tirei do meu pescoço e aí coloquei no coraçãozinho dela e falei: olha, esse aqui é o seu coração, esse aqui é o seu papai, sua mamãe, traga ele junto com você. Aí ela olhou para mim, encheu o olho de lágrima e falou assim: professora, eu tava precisando tanto disso hoje. Eu falei: tá vendo? Então é isso. É esse olhar amoroso e profundo que a gente precisa ter. Perfeito. Olha só, gente, que, ó, tá vendo? Eu tenho certeza que você vai querer fazer também. Tem lá no seu Instagram Tenho, essa tenho, dinâmica? Não é uma tenho. dinâmica, né? É um trabalho É um mesmo. trabalho, é. Isso daí, na verdade, é uma dinâmica, era criada por uma das professoras que eu me formei,
que a professora Ellen, e ela que trouxe, né, pra gente esses materiais, que eu desenvolvo com os meus alunos. Esse Fio Invisível é um deles. Olha, viu? Corre lá no Instagram dela, a gente vai deixar e vai aparecer pra você. Corre lá, tem muita dica boa, viu? E amor nunca é demais, né? E a gente tá precisando, a escola tá precisando, a sociedade de um modo geral tá precisando. Com certeza. Quando tem esse conflito, né? Quando a escola entra em conflito com a família, a Elaine também já foi diretora, né? Ficou Foi. bastante tempo, né, na gestão, ela tem essa experiência de gestão e que não é fácil, né? É bem complicado porque você cuida, além daquele universo escolar, o universo familiar totalmente, o gestor tem que estar conectado. E aí, como lidar com essas relações de conflito escola e família? É. Esse olhar do gestor, ele é muito importante, né? E eu tive a oportunidade, eu agradeço muito a Deus, porque ele me deu a oportunidade de ser gestora num momento em que eu estava também me especializando em pedagogia sistêmica. E eu pude colocar isso em prática com as professoras que eu trabalhava, com a comunidade que eu trabalhava, né? Então, eu tenho certeza que lá eu deixei ali uma sementinha, né, que elas puderam continuar aquele trabalho. Mas esse olhar, muitas vezes a gente abria as portas da sala para escutar as mães, né? Eu tinha muitas mães que vinham simplesmente para conversar comigo, porque elas não tinham com quem elas partilhar momentos delas, né? Principalmente mães de alunos especiais, alunos com necessidades, né? Quantas das mães a gente precisava abrir um momento, uma roda, para a gente escutar a necessidade daquela família, daquela mãe, que muitas vezes levava o seu filho para a escola e naquele momento era um momento dela talvez dormir um pouquinho, limpar uma casa rapidinho, porque quando o seu filho chegava da escola, ela tinha que dar atenção totalmente para o seu Total. filho. Então, existem mães e famílias que precisam desse acolhimento. Sim. Então, eu tive essa oportunidade, sabe, Rô, de participar da gestão, de uma gestão sistêmica, de um olhar amoroso para tudo isso, tanto para os professores, que como eu falei aqui, o professor ele precisa ser olhado com amor para que ele possa olhar o outro. Sim. Ele precisa ser respeitado, ser bem tratado para que ele possa tratar bem os seus alunos também. Ele precisa sentir-se pertencente àquele ambiente de amor para que ele trabalhe num ambiente gostoso, para que ele tenha vontade de voltar no outro dia. Então, eu tive a oportunidade de levar a pedagogia sistêmica para a escola. Então, para mim foi assim, sabe? Eu agradeço imensamente pela oportunidade que Deus me deu, sabia? Ai, tá vendo? Eu não fui trabalhar na escola dela nessa época, tá vendo? Mas Deus sabe de todas as coisas, Com porque agora a gente tá certeza. Agora a gente trabalhando está junto, compartilhando. estamos trocando experiência, eu tenho que aproveitar mais um pouquinho, porque logo, logo ela tá se aposentando, entendeu? Então eu tô correndo e você corre também. Curta, compartilha, manda pra aquela colega que, ó, tá com problema com a escola do filho. Vem escutar esse papo aqui. Não é que a escola vai fazer o papel da mãe, do pai, não. Mas a escola pode auxiliar, né? Pode criar aí, até restaurar vínculos que às vezes estão aí meio, tá dando uns chute. E aí a gente consegue, conversando, fazer os ajustes, né, necessários aí, tratar todo mundo com muito amor e carinho, que nunca é demais. Ainda mais porque, né, a escola, ela jamais pode estar no lugar da mãe e do pai, né? E nem o professor. Então, por que, né, Roque, que tem muitos professores hoje doentes? Por que professores adoecem com ansiedade, com depressão, com vários problemas? Porque eles carregam tudo para eles, Sim. né? Então, eles não se colocam no seu lugar de professor. Aí eu falo assim para minhas alunas: sejam apenas as professoras. Aí elas falam, mas só a professora, né? Se você fala, parece que é pouco, né? Seja apenas a professora, mas não é pouco, é muito, né? Nós precisamos saber o nosso lugar. Nós sabemos o nosso lugar, a gente sabendo o nosso lugar, a gente não adoece. A gente não carrega o peso que é do outro, fica mais leve, né? E a escola também.
E isso acaba nos confortando como professores e confortando a família também, porque aí a gente vai saber o nosso lugar como professor, colocando a família no lugar dela como família. Muito bem. Próxima pergunta. Você já viu mudanças concretas com essa abordagem? Você já acabou Já. de falar que você Uhum. passou por essa experiência, né, É, de ter um grupo ali, né, na escola que você foi gestora, que estava ali é. dentro desse. E tem algum relato de alguma professora que depois passou esse momento, ela veio e falou: Nossa, foi um divisor de águas na minha vida, na minha profissão. Eu sempre tenho relatos das professoras e também relatos de algumas mães, né? Sempre, quando eu, inclusive até antes de entrar do recesso, pouco tempo, uma colega falou assim: Nossa, eu descobri que a minha cunhada, o meu sobrinho, estudava lá onde você era gestora. E, nossa, ela fala que era um momento muito bacana. Então, assim, isso deixa a gente muito feliz, né? Sim. E eu tinha, assim, eu tinha os pais na escola. Então, momentos de festa, eles estavam lá, eles vestiam a camisa, eles doavam bolos, sabe? Eles estavam sempre ali ativos, trabalhando, envolvidos na comunidade, a comunidade envolvida na escola. Então, não tinha um muro, né, que divide a escola da comunidade, da família, mas não, era uma parceria. É trazer, né, Trazer. para vir trabalhar junto e mostrar que eu vejo muito assim, gente trabalhando contra, sabe? Várias postagens, várias coisas assim contra a escola. Ah, que a escola só posta coisa ruim. E aí é difícil você ver uma notícia dessa, né? Uhum. Que vai trazer esse olhar de carinho, de amorosidade, que trouxe a comunidade para perto. E nós temos inúmeras escolas que conseguem fazer isso. Só que as pessoas têm a triste tendência a querer ver só o que é ruim, É. né? E eu acho que esse trabalho da pedagogia sistêmica traz esse olhar de ver o bom, trazer o bom das coisas, né? Trabalhar o lado bom das pessoas. Trabalhar ao lado bom das pessoas. E, inclusive, em reuniões de pais, né? Quantas dinâmicas nós podemos fazer amorosas, que nem, por exemplo, uma oficina do fio invisível. De repente, você pode fazer com os pais e mostrar o sentido daquela atividade, né? Então, são momentos que a gente pode tornar prazerosos na escola. Esse olhar do gestor, né, para a questão da escola e dessa parceria. Quantos casos nós temos aí, infelizmente, que foram noticiados de violência contra um professor que poderia ter sido evitado? Né? Quando você tem esse trabalho em parceria, em que o seu gestor escuta o seu professor escuta o seu aluno, e tem esse ciclo aí de comunicação, né? E consegue chegar a outras instâncias, como você mesmo disse, se a secretaria se propusesse a fortalecer um trabalho de pedagogia sistêmica, né, que trouxesse esse olhar para a comunidade, o quanto seria diferente? Né? O Porque quanto. essa violência que acontece dentro das escolas, ela não acontece da noite para o dia. Ela é uma crescente. Começa, aí vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e chega uma hora que a coisa toma uma proporção gigantesca e, infelizmente, acaba nas tragédias que a gente tem visto aí, Uhum. né? Mas que com certeza poderiam ter sido evitadas se tivesse tido um olhar mais atento por parte de todos os envolvidos. Porque o professor ele não fica na sala ali sozinho, guardando ali para ele. Ele passa para alguém, ele passa para o coordenador, ele passa para o diretor, ele fala o que está acontecendo. Só que a escuta não é atenta. É. E aí, infelizmente, acontecem as tragédias, tanto com os professores como com os alunos. Né? Tantas tragédias aí que a gente tem visto, infelizmente, na sociedade. É. E a escola não é o lugar para essas coisas. Não é. A escola é um lugar de aprender, é um lugar de alegria, é um lugar de conviver. De compartilhar, né? De acolher, né? Esse é o olhar. É isso que a escola tem, é isso que a sociedade tem que entender, é isso que a professora Rosiane quer passar para vocês. É por isso que nós temos esse podcast para mostrar que a escola é um lugar bom. Pelo menos ela deveria ser. E depende de cada um de nós, todos os dias, tentar melhorar um pouco
essa realidade que a gente tem vivido e valorizando os profissionais que lá estão, as crianças que lá estão, né? Que é o ciclo aí, é o ciclo da vida. Vai passar por lá, vai atuar na sociedade, vai transformar. E eu espero que transforme pro bem, Claro, eu também. né? Eu também. Não podemos perder a esperança, né? Não, de jeito nenhum. Afinal de contas, é por isso que nós estamos É, com lá, né? certeza. Bom, vamos lá. Próximo. Para a gente poder aplicar isso no dia a dia, qual seria a sua dica para as nossas colegas, professoras e mães que estão nos assistindo e nos ouvindo? Acho que eu já até falei, né, aqui algumas coisas, mas o que a gente precisa realmente é ter esse olhar amoroso, né? Esse acolhimento, essa escuta atenta, esse diálogo. E escola e família nem sempre precisa concordar, né? Mas precisa de caminhar juntos com amor e respeito. Isso é fundamental, né? Então é isso que eu acho que fica, né, para o nosso dia a dia, para a família, para o professor, para a escola. Olhar para o outro com amor e respeito, né? E acolhimento. Eu sempre falo para os pais dos meus alunos, quando vocês vierem reclamar da professora, vocês olhem para ela e imaginem atrás da professora o pai dela e a mãe dela. Aí fica assim, né? Aí eu falo, vocês vão perceber que a professora também tem história. Que a professora também tem uma vivência, né? E que ela também traz ali com ela uma história. E que também precisa ser compreendida. Quando vocês olharem para a professora dessa forma, vocês vão diminuir, às vezes, a agilidade, assim, a raiva, né? Que às vezes está ali de Sim, reclamar de um professor e tal. Vocês vão também silenciar. Vocês também vão dar os passos para trás. Vocês também vão entender a versão da professora. E eu, para falar a verdade para você, graças a Deus, muito pouco a gente tem problema com os pais, né? Tudo é muito resolvido através do diálogo, da conversa, dos ajustes, e acaba tudo dando certo. tá vendo? É. Vamos lá, vamos ver, olhar, né, para além daquilo, né, que está na nossa frente, né? Todos nós temos aí uma história, né? E as nossas referências são muito importantes. Deixa eu ver, a próxima. Ah, meu Deus, mas eu não quero acabar ainda. Eu vou segurar essa daqui, tá bom? Calma aí. Com relação a esse, como eu posso dizer assim, é, uma situação de, de sala de aula, por exemplo, com o coração do fio invisível. Você já aplicou em dinâmica com os pais em sala de aula já explicou para eles como isso funciona e como Sim, eles receberam? sim. Eu sempre explico para eles, né? Então, tudo que eu faço, os bonecos de força, tudo, eles sabem. E nas reuniões, que são os momentos que a gente tem, né, de conversar mais com os pais, existem momentos ali que a gente levanta e faz ali a dinâmica na hora. Eles saem dali, né, assim, meio até anestesiados às vezes. Teve um momento em que um pai falou assim: ai, professora, ela chorava, 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 não entendia por quê. A minha sogra trazia e ela chorava, chorava, chorava. Quando eu comecei a trazer, ela parou de chorar. Aí eu falei para ele: levanta aqui um pouquinho. Aí levantei ele, levantei outro, outro, outro. Eu fui posicionando todo mundo ali. E aí coloquei uma pessoa atrás dele, uma senhora e um outro pai. E aí falei para ele: olha, feche seus olhos, imagine agora seu pai e sua mãe no seu ombro esquerdo, seu pai no seu ombro direito. E ali ele respirou, imaginou os pais, daqui a pouco ele estava chorando. E aí ele falou: já entendi, professora. Não precisa nem falar mais nada. Quer dizer, ele precisava do quê? Aquela criança precisava do quê? Do pai, né? Sim, Ela não queria que a avó fosse, mas sim que o pai pai estivesse ali fosse. com ela, né? Então, a partir do momento que ela sentiu a força do pai, da mãe,
ela foi para a escola sem chorar. E hoje a gente vê o quanto de crianças vão para a escola de perua, É, né? é, E que, gente, não tem certo ou errado, a gente não tá julgando, não é é. isso. Mas o caminho da escola é um caminho de conversa. Sim, Onde você vai ali conversando e orientando, olha, hoje eu espero que você tenha um bom dia, tal. E muitas vezes as pessoas não têm esse tempo com os seus filhos, né? Já acorda atrasado, já coloca na perua e vai para a escola e tchau. Né? Então, assim, se existe uma dica e se servir, né? Porque aqui a gente dá dicas e ideias, tentar fazer aí uma escala onde você também possa levar seu filho para a escola, né? Tenta aí adequar um horário para que tenha essa proximidade. A vida hoje é corrida, né? O tempo todo as pessoas estão correndo de um lado para o outro. Só que a gente tem que ter esse momento de ter. Às vezes a gente. Não é mentira, hein, gente? É verdade. Chega no final do ano, a gente não conhece os pais dos alunos é. porque eles nunca foram na escola. Uhum. Tudo a gente trata com o tio da perua. Então, assim, precisa ter esse momento. Né? A gente não tá falando que tá certo ou que tá errado, quem precisa fazer isso. Mas tenta colocar aí na sua rotina. Leva o seu filho para a escola pelo menos uma vez por semana, ou vai buscar, né, a cada 15 dias. Conhece o ambiente da escola do seu filho. Às vezes as pessoas falam mal da escola, mas nunca foram lá. Não conhece a escola, não conhece a diretora. Já teve caso de reunião de pais, dos pais ficar passando nas portas de todas as salas até achar onde é a sala do meu filho. Então, assim, são coisas que acontecem e que com um olhar acolhedor, que lá no começo do ano você já traz essas famílias, já explica, fala que é assim, né? A gente quer que você conheça a professora, a forma como a gente trabalha, que isso vai trazer aquela comunidade para perto da escola. Os pais precisam é, perceber que eles são muito importantes na vida dos seus filhos, né? E que às vezes está se perdendo esse, essa consciência, né? Então, é muito verdadeiro o que você está falando, porque existem pais que a gente não conhece mesmo. Vai chegar lá na formatura da criança que a gente vai olhar e falar assim: quem é você? Ah, eu sou o pai, sou a mãe, né? Então, realmente é necessário o pai estar presente na vida do filho, né? E é por isso que a escola cobra tanto isso. E o pior de tudo é quando a gente convoca um pai, a gente recebe um bilhetinho aí assim: porque gostaria de saber qual que é a finalidade da convocação. Porque eu recebi isso esse ano. E aí eu fiquei pensando, falei, poxa vida, se vem da escola, é a respeito do meu filho, Sim, né? Então, vamos olhar com mais carinho para isso, né? A escola não vai chamar um pai ou uma mãe para perder talvez 1 ou 2 horas de horário de trabalho para jogar a conversa fora. A escola está olhando para o seu filho, né? Então, olhar para a escola com mais amor, com mais respeito, olhar para a escola com esse olhar de profissionalismo, porque a escola, ali só existem profissionais que estão olhando para aquela criança, que ela é a protagonista, mas ela precisa ser a protagonista não só da escola, mas da família sim, também, né? perfeito, é isso mesmo. Ai, qual mensagem você gostaria de deixar para essas pessoas maravilhosas que estão nos assistindo e nos escutando também no podcast? É, a mensagem que eu deixo é tudo, para tudo a base é o amor, né? Para tudo a base é o amor. Então, que as famílias se olhem com amor, que os colegas de trabalho na escola também se olhem com amor, né? E que a gente possa, através do amor, respeitar a história do outro, né? E assim nossos dias serão bem melhores. Tá vendo? Eu falei que vocês iam se encantar, tá vendo? É uma professora maravilhosa. Hoje eu trouxe aqui, esse eu já dei a dica do Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, né? A importância de ter esse olhar aí, a presença dos pais na vida das crianças e também na escola. E Emoções e Vivências em Vygotsky, que também, para quem é da área, sabe a importância. Vou mostrar ele aqui.
da gente trabalhar a questão das emoções para o desenvolvimento das crianças, né? Nem todas as crianças vão aprender da mesma forma, mas com carinho fica bem mais fácil, né? Quando a gente ensina com amor, com atenção, com paciência, o caminho é mais fácil, né? Então a gente consegue ver que o trabalhar das emoções no dia a dia dentro da escola é importantíssimo, respeitando sempre aquela criança que está ali em desenvolvimento, aquele profissional que está ali, né, que tem ali uma história também, e todas as pessoas que adentram aquele espaço, que é um espaço de educação. A escola é um espaço de ensinar, de receber, de compartilhar, de aprender, né? E que todos possam ser aí bem-vindos dentro desse ambiente escolar e que venham para garantir aí o sucesso de todos. Olhe para o todo, não olhe só para si, só para uma parte, né? A escola, ela tem essa função de olhar para o todo, trabalhando com as partes. Isso é a função da nossa escola. E eu espero que vocês aí gostem, né? Tenham gostado aqui da nossa conversa. Pesquisem sobre a pedagogia sistêmica. Eu já tinha visto algumas coisas, agora eu vou me aprofundar. Quem sabe aí investir numa pós, né? Com a minha professora querida aqui, ó. Você é aluna, tá bom? Ela também é professora, vai deixar pra gente todo o currículo, né? E todo onde vocês podem estar procurando e conversando. E a gente vai ter muita coisa para conversar, porque além da escola tem muitas coisas, né, Elaine? Com Começa na certeza. escola, mas fora dela também a gente tem muitas coisas para conversar, né? Então, fica aí com o meu beijo. Até a próxima com o podcast da professora Rosiane. Obrigada, Elaine. Deus te Obrigada, abençoe, querida. viu? Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço.